E aí, cara, suave, tudo tranquilo, tudo numa boa. Cara, vamos continuar então termodinâmica, mais uma aula. Esse episódio em específico, eu acho, tá? Eu acho que inteiramente vai ser coisa só de militares. Então não vai cair, não vai ter coisa que cai nos normais. Então nem perde tempo. Mas se tu quer um vestibular mais concorrido aí, os militares ou sei lá, eu não sei se FUVEST cobra isso, esses USP, sei lá, não sei. Mas bem, vou passar. Então vamos lá, ó. A última aula, cara, eu introduzi esse conceito aqui, né, de CP, CV, esse gama aqui, Poisson, não sei o quê. Eu vou explicar mais ou menos nessa aula aqui que é CP e CV, tá? Mas antes, vou introduzir aqui um teorema, tá? Um teorema que é bem importante porque cai, que é o teorema da equipartição de energia, tá? Equipartição energética. Equipartição energética, tá? Basicamente, o que é essa equipartição energética? Ela vai falar como que a energia interna vai se comportar nos gases. Como é que ela é, sabe? Como é que ela é mensurada, como é que ela é quantizada. Beleza? Primeiro eu vou introduzir aqui um conceito que são graus de liberdade, tá? Graus de liberdade. O que são os graus de liberdade? Colocando num linguajar bem chulo, assim, são possibilidades de movimentação da molécula no plano, tá? Possibilidades de movimentação das moléculas no plano. Fechou? Tá. Isso aí vai ficar bem mais claro. Beleza? Tá bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó. Primeiro também, antes eu vou... Na real, não, eu vou definir isso depois, né? Vou definir isso depois. Tá. A constante de Boltzmann. Vou definir isso depois. Beleza. Tá. A gente tem alguns tipos de gases, tá? E cada tipo de gás tem graus de liberdade diferentes. Beleza? Vamos definir isso aí melhor. Mas aí o exercício, a questão vai sempre te falar assim: ah, tu tem um gás monoatômico, um gás diatômico, poliatômico. Tu tem que saber. Tem que saber. Vamos lá, ó. Primeiro, um gás monoatômico. Monoatômico. Tem um átomo só. Olha só que loucura. Por exemplo, sei lá, pegar aqui hélio, neônio, argônio, tá? Gases com um átomo só. Então, se ele te fala assim, ah, tu tem um átomo de hélio, monatômico. Ah, tu tem hélio 2, não é monatômico, tá? Não é monatômico. Beleza. Deixa eu desenhar aqui o plano. Vou desenhar o plano e eu vou usar esse desenho para todos os casos. Então, vou fazer bem bonitinho aqui. Aqui. E aqui. É para ser 3D, tá? Para ser um desenho 3D aí. Então aqui a gente tem o Y, aqui a gente tem o X e aqui a gente tem o Z. Beleza? Beleza. Deixa eu copiar isso aqui já. Tá. Temos aqui então um gás monatômico. Como é que a gente representa esse gás? Ele é representado por uma esfera, tá? Ele é uma esfera. Por quê? Porque é um átomo, né? Obviamente. É um átomo. Então ele fica assim. Beleza? Tá. Que possibilidades de movimento ele tem? Quantos graus de liberdade ele tem? Cara,
ele pode se mexer para cima, ele pode se mexer para direita e pode se mexer para frente, para trás, certo? Então ele tem 3 graus de liberdade, tá? A gente representa assim, ele pode se mexer para cima e para baixo. Esse conjunto aqui é uma possibilidade só, 1 grau de liberdade, entendeu? Ele pode se mexer nesse eixo e nesse eixo aqui. Tá? Beleza, beleza. Tô falando muito tá, mas é para confirmar que eu e tu entendemos. Tá? Tá. Beleza. Mas ele pode rotacionar também. Sim, ele rotaciona. Ele pode fazer o movimento da Terra também. Pode fazer. Só que aqui, ó. Rotaciona. Rotaciona. Mas é imperceptível. 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 Imperceptível como? Energicamente, tá? No nível energético, essa rotação do monoátomo, né? Do átomo não é perceptível. Beleza? Então, assim, isso no teorema, tá? O teorema diz isso. Não quer dizer que é assim. É que o teorema diz. Então, assim, ó, a gente tem então uma equação, uma fórmula que quantifica isso. Quantifica a energia interna de um gás que tem, de um gás que tem um átomo só. Beleza? Que é basicamente assim, ó. A gente tem a energia interna de um monoatômico, é igual a 1 grau de liberdade, ele pode ser quantizado o seguinte. Ele pode ser quantizado com 1/2 vezes a possibilidade. 1/2 vezes graus de liberdade. Tá? Graus de liberdade. Então, nesse caso aqui, a gente teria 1/2 vezes 3. Porque tem 3 graus de liberdade, que a gente falou, lembra? Então, beleza. Então, a gente fica com 3/2, tá? 3/2 vezes o quê? nRT. Número de moléculas, vezes a constante geral dos gases, vezes a temperatura. Beleza? Tem uma forma que tu deduz isso aqui, né? Por que é 1/2 vezes todos os graus de liberdade? Mas não vem ao caso, tá? Não vem ao caso. Porque é meio bitolado demais esse negócio, assim, não precisa, né? Não precisa entender toda a teoria por trás, tá? Mas é isso aqui, tá? Tem que saber. Fechou? É isso aqui. 3/2 de nRT. Beleza. Tá. Vamos pro próximo tipo de gás. Próximo tipo, diatômico. Nem sei o que é isso aqui, né? Não sabe. Diatômico. Vamos pegar os exemplinhos que a gente pegou aqui em cima. Hélio, neônio, argônio. Aqui a gente coloca outro exemplinho. Vamos pegar gás hidrogênio. Vamos pegar CO. Vamos pegar nitrogênio. Beleza? São 2 átomos. Não tem que ser iguais. São 2 átomos. Beleza? Beleza. Vamos colocar aqui o nosso plano. Bonito. Perfeito. Como é que é um diatômico? Como é que eles se comportam? Como diz o teorema, tá? Como é que eles são representados? Primeiro, uma bolinha aqui. Segundo, outra bolinha aqui. Eles são assim. São 2 átomos, pô. Beleza. Então são 2 bolinhas. Tá? E como é que eles se ligam? Uma ponte, né, meu? Uma ponte. Uma corda. Tá? Beleza. A equação que descreve esses caras. Vamos escrever. O diatômico, diat, é igual a quantos graus de liberdade eles têm. Vamos contar, ó. Primeiro, eles têm 3. A gente já sabe que eles têm 3. Por quê? Eles podem ir para cima, para baixo, para esquerda, para direita,
para frente e para trás. Certo? Eles têm 3. Porém, eles podem rotacionar assim, né? Podem rotacionar assim. Em relação ao eixo Y, né? Eles estão assim, né? Estão assim. Eles podem rotacionar para ficar assim. Certo? E podem rotacionar também no eixo X. Eles podem rotacionar no eixo X. Então isso aqui é vendo de frente, por exemplo. Vendo de frente, tá? Eles podem estar assim, e eles podem ficar... como é que eu vou desenhar isso aqui? Ficar assim, ó. Entendeu? Ele está rotacionando nesse eixo X aqui. Tá? Eles podem rotacionar no Z também, tipo, fazer uma volta em si mesmo. Podem, mas esse aí não é perceptível energicamente também. Tá? Então eles têm 5 graus de liberdade. Cima e baixo, esquerda e direita, frente e trás, que são os de translação, e tem mais 2 de rotação, que é no eixo X e no eixo Y, tá? 3 de translação e 2 de rotação. Então eles têm 5 graus de liberdade. Então por isso fica aqui 5 meios vezes a mesma coisa, NRT. Fechou? Tranquilo, né? Não é difícil. Aqui, beleza. Tá. Mas e se eu tiver, por exemplo, um gás triatômico, que tem essa geometria assim, que ele tem uma geometria linear. Ele se comporta da mesma maneira, tá? Se comporta da mesma maneira. Beleza? E se eu tiver um poliatômico que tem essa geometria? Então, não existe, né? Mas eu acho que se comportaria da mesma forma. Eu acho. Não posso te confirmar, porque eu não sei. Mas eu acho que nunca vou te perguntar sobre isso, tá? Talvez do triatômico te perguntem. Então eu vou colocar aqui. Triatômico também. Triatômico linear, né? Linear também. Se comporta dessa mesma forma, tá? Próximo e último tipo. Deixa eu ver se cabe aqui o plano. Cabe. Último tipo é o nosso poliatômico. Poliatômico. Vamos pegar os exemplinhos. Aí é de 3 átomos para cima, tá? 3 átomos para cima já é um poliatômico. Então a gente tem aqui, sei lá, um SO2, a gente tem H2O, a gente tem CH4, por aí vai. Como é que ele é representado? A gente tem uma bolinha aqui. Deixa eu fazer maior essa bolinha. Uma bolinha. A gente tem uma aqui. E uma lá também. Beleza? Beleza. Qual que é a diferença de um poliatômico para um diatômico? Que ele tem 1 grau de liberdade a mais. Tá? Porque ele vai se mexer naqueles 3, né? Ele pode ir para a esquerda, direita, pode ir para cima, para baixo, pode ir para frente, para trás. Ele pode rotacionar em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X e agora em relação ao eixo Z também. Então ele tem 6 graus de liberdade. 3 de translação e 3 de rotação. Então como é que fica a formulinha dele? Fica assim, ó. O poliatômico igual 6 meios, que tu pode substituir por 3, mas eu gosto de deixar assim para eu entender o que está acontecendo, depois eu substituo, tá? 6 meios vezes N vezes R vezes T. Mesma coisa, mesma receita de bolo, tá? É isso aí.
Então assim, tu percebe que a fórmula é a mesma, tá? A fórmula é a mesma para os três, o que muda é esse númerozinho aqui de cima, que corresponde aos graus de liberdade. Fechou? Então tu não tem que te preocupar muito quanto a decoreba, porque é bem tranquilo. Beleza? Então aqui a gente tem poliatômico, diatômico e monoatômico. E agora, cara? E agora? O que a gente fala? Por que eu te ensinei essa porra toda aí, sendo que esse negócio tem muitos erros? Porque as provas cobram, mano. Basicamente isso, tá? É um teorema bom, assim, que ele tenta explicar as coisas, e ele explica de certa forma, só que tem uns erros, tá? E uns erros que são meio chatos, assim, de comentar. Bah, eu vou bocejar. Meu Deus. Tá. Então vamos colocar aqui, ó. Inconsistência do teorema. As provas cobram tanto a inconsistência quanto o teorema. Então, tu tem que saber, beleza? Quais são as inconsistências desse teorema? Beleza, primeiro. Tem 3 inconsistências, tá? A última é a mais importante. Mas tem 3 que tem que saber. Primeiro, em um gás monoatômico, em um monoatômico real, na realidade, a rotação é perceptível. Então a gente tem mais de 3 graus de liberdade. A gente tem quase que infinitos, eu acho que são infinitos graus de liberdade, porque são infinitos eixos que tu pode rodar uma esfera, né? São infinitos eixos. Então assim, tu tem infinitos graus de liberdade. Se a rotação é perceptível na realidade, tu tem infinitos graus de liberdade para tudo, tá? Mas tu tem os graus de rotação também, beleza? E aí, na realidade é isso, tá? Mas do ponto de vista energético, assim, tu teria 6 graus de liberdade. Porque tu tem esses 3 de translação e mais 3 de rotação ainda, tá? Então seriam 6, na realidade. Beleza. Próximo. Em um diatômico real, a vibração, tá? Como assim, cara? Isso aqui é na teoria, tá? No teorema, o diatômico é assim, eles são ligados assim. Só que na realidade, como é que é? Eles são ligados por tipo uma mola. Não é uma ponte, é uma mola que liga eles. Entendeu? Então assim, basicamente eles têm graus de liberdade a mais. Não consigo desenhar direitinho. Aí, tá. Beleza. Eles são ligados por uma mola. Então assim, eles têm esses 5 graus de liberdade, beleza? Que a gente falou. Só que eles também têm 2 graus de liberdade a mais vibracionais. Porque as bolinhas vão se aproximando e vão se afastando de novo, entendeu? Então eles têm 2 graus de liberdade a mais. Eles têm, na realidade, 7 graus de liberdade, tá? Na vida real, né? Nos gases ideais. Aqui na teoria, eles têm 5. Na vida real, eles têm 7. Beleza, cara. E aí fudeu. Porque aí a gente chega naquele CP e CV que eu te falei. Tá? Que é o terceiro erro do teorema. Que dizem aí que é o erro mais grosseiro, o erro mais grotesco que
cometeram fazendo esse teorema, tá? Que é o seguinte. Olha que loucura, né, meu? Olha que loucura. Tá. Deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso. Tá. Assim, a gente sabe o que é calor específico de uma substância, tá? Calor específico é representado pelo Czinho, tá? Calor específico é a quantidade de calor que tu tem que dar para uma substância, para um material, para ele mudar de temperatura, tá? Beleza, é isso. É isso, que a gente sabe aquelas teorias, aquelas equações, né? O que macete, o que mole, tem tudo calor específico. Que mole não, né? Mas é isso aí, tá? Calor específico é aquele Czinho. Quantidade de temperatura, quantidade de calor que tu tem que dar para uma substância para ela mudar de temperatura. Para ela mudar 1 grau de temperatura, basicamente. E isso depende do material, depende do gás, depende da substância que tu estiver tratando. Tá. E agora? A gente vai definir o CV. O CV. CV é o calor específico a volume constante. A volume constante. Tá? Beleza. Isso quer dizer que a volume constante, tu tem um gás aí num pote, tu não vai deixar ele sair desse pote. Ele vai continuar nesse pote. Tu não vai diminuir nem aumentar o pote. O volume do gás vai ficar constante. O calor específico a volume constante depende da temperatura. Hã? Como assim, meu? Sim, cara, sim. Depende da temperatura no gás real. Por isso que agora a gente estava falando, o gás ideal, o gás perfeito, não sei o que é perfeito. Porque a gente não considera isso, entendeu? A gente não considera isso. Porque assim, é uma substância, tem seu calor específico e ponto, acabou. Não tem, sabe, não depende de nada. Cada substância tem aí o seu calor específico, pronto. Só que não. O calor específico a volume constante, por exemplo, depende da temperatura. Puta que pariu, e agora fudeu toda a teoria que a gente tinha aprendido foi por água abaixo, né? Basicamente isso, tá? Basicamente isso. Vou desenhar o gráfico. Vou ter que desenhar o gráfico. Esse aqui tem que ser grande, né? Aqui eu tenho o gráfico. Beleza. Ó, esse gráfico é o quê? É CV. CV. E aqui é temperatura em Kelvin. E o CV vai ser em R. Já vou explicar por quê. R é a constante geral mesmo, tá? É a constante geral dos gases. Constante universal. Tá? É isso aí. Deixa eu trocar de lugar que ficou meio confuso, né? CV R, tá? Beleza. Ai meu Deus do céu. O gráfico, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Tu tem um platôzinho aqui. E aí ele sobe. Meu Deus. Platô. Aí ele sobe. Aí ele tem outro platô. Aí ele sobe. E aqui ele tem um outro mini platôzinho. E ele se dissocia. Tá? O que isso quer dizer assim, ó? Esse pontilhado aqui quer dizer que o gás se dissocia, ele se quebra, tá? Porque está muito quente, tem uma temperatura muito alta e aqui é a temperatura de dissociação, tá? Beleza, é isso. O gás se dissocia, se desfaz, tá? Então tu percebe aqui, ó, que o calor específico a volume constante depende da temperatura. Isso aqui é de uma substância, beleza? Tá? Nesse ponto aqui, que tem um platôzinho, tá? A gente tem 3 meios. Aqui a gente tem 5 meios. 5 meios. E aqui a gente tem 7 meios. Meu.
Ah, meu, pera aí. Ah, meu, pera aí, que loucura. Tá, olha só. Olha só. 3 meios do quê? 3 meios vezes R, tá? Esse valor aqui, 3 meios vezes R, corresponde à quantificação de CV. Por quê? Porque é assim, cara. Porque é assim, tá? Decidiram que é assim. Beleza? É assim. Só que vamos voltar aqui, cara, na nossa formulinha. Monotômico, olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 meios e o R aqui, né? Então eu poderia trocar isso aqui por CVNT? Poderia, cara, simplesmente isso. Tá? Ou NCVT, né? Melhor. NCVT. Poderia, sim. Sim, poderia. Vou explicar isso depois, tá? Então aqui, nesse caso, no monatômico, o CV é igual a 3 meios R, tá? E nesse caso aqui, 5 meio R. E nesse último caso, 6 meios R, tá? E olha o que eu tenho aqui, 3 meios, 5 meios, 7 meios. Por que eu tenho 7 meios aqui, cara? Lembra que a gente falou aqui dos erros? Né? Pois é. Tá, vamos explicar esse gráfico aqui. Vamos explicar esse gráfico. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Tá. Aqui eu tenho uma certa temperatura. Aqui eu também tenho uma certa temperatura. E aqui também. Tá? A temperatura aqui de baixo é... aqui é 70, 250, mais ou menos, tá? Vou aproximar aqui. Aqui é 700. E é isso aí. Aqui de cima não tem. É isso, tá? É isso. Tá, o que esse gráfico diz pra nós, cara? Ele diz, primeiramente, que o calor específico a volume constante depende da temperatura. Tá, e aí, meu? O que tem a ver, cara? Beleza? Quer dizer que é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma temperatura de 70 Kelvin no meu gás, o calor específico dele é 1. Então, assim, quando eu tenho 70 graus, 70 graus não, 70 Kelvin em um gás, o calor específico dele, a volume constante, né, é 3 meios vezes R. Então quer dizer que a quantidade de calor que eu tenho que dar para esse gás a essa temperatura, tá? A quantidade de calor que eu tenho que dar para ele mudar de temperatura é 3 meios R. E a 250? E a 250 Kelvin? Eu tenho que dar mais. Eu tenho que dar mais calor para ele mudar de temperatura. Entendeu? E aqui, e a 700 Kelvin, cara? Também, meu. Eu ainda tenho que dar esse valor, né? Mas aí depois ele começa a subir, tá? E é isso, cara. E aí até que chega um ponto que o calor é tanto, a temperatura é tanta que o gás se dissocia, ele se quebra. Beleza? Ele não tem força para aguentar. Mas é isso. Basicamente é isso, entendeu? Então, o que a gente tem na realidade é que o calor específico, ele depende da temperatura. O calor específico a volume constante, tá? E a pressão constante? Espera, meu, calma, meu, calma. Te aguarda, te aguarda aí, cara, te aguarda. Beleza? Tá? E aí, o que a gente tem aqui de observações? Primeiro, a baixas temperaturas aqui, ó, até uns 70 Kelvin, a gente tem 3 graus de liberdade só. 3 graus de liberdade. Tá? Então, assim, na realidade, meio que não importa qual o tipo de gás. Se é monatômico, se é diatômico, se é poliatômico, não importa. O que importa é que a baixas temperaturas a gente tem só 3 graus de liberdade. Então aqui a gente tem só translação. Translação. Tá? Beleza. E aí aumentamos um pouco a temperatura. Chegamos aqui nos 250 Kelvin, tá? Chegamos aqui. Aqui a gente já tem 5 graus de liberdade. Então aqui a gente tem translação mais rotação. Tá? Beleza. E, cara, aumentamos pra caralho, aumentamos muito a temperatura.
Chegamos até uns, sei lá quantos Kelvin aqui, meu. 1250. Aqui a gente tem translação mais rotação mais vibração. Por isso que a gente tem 7 graus de liberdade. Entendeu? A gente tem esses 5 e mais os 2 de vibração. Entendeu? Então, assim, quais os erros desse teorema aí da equipartição energética? Tá? Que ela é válida só para temperaturas muito altas. Muito altas. Entendeu? E nem muito altas, porque aqui a gente não leva em consideração a vibração. Né, meu? Então, meio que tá errado. Meio que tá errado. E a temperaturas baixas, a gente tem outro conceito aqui que é importante saber, tá? Não sei se já cobraram, se vão cobrar, mas é importante saber. Que é o congelamento. Congelamento dos graus de liberdade. Liberdade. A temperaturas baixas. Porque tu percebe, ó, aqui a gente tem um gás, por exemplo, tá? Esse aqui é o gráfico de um gás. A temperatura baixa, ele tem só o grau de liberdade de translação, os graus de liberdade de translação. Os outros, de rotação e de vibração, eles estão congelados, digamos assim. Aí tu aumenta a temperatura, um deles ainda está congelado, mas o outro meio que descongelou. E aí tu passa a ter esse grau de liberdade também. Entendeu? Por isso que é o congelamento dos graus de liberdade. Fechou? Então, assim, são esses os 3 erros principais aí do teorema da equipartição energética. Tá? Que é, primeiro, no monatômico real, a gente tem os graus de liberdade de rotação. No diatômico, a gente tem os graus de liberdade de vibração. No poliatômico também, né? Óbvio. Mas o calor específico depende da temperatura. E isso acaba gerando esse congelamento dos graus de liberdade. Por isso que esse teorema também é errado. Meio errado e às vezes bem errado. Certo? Então, assim, esses são pontos bem importantes aí que a gente tem que saber. E às vezes a questão fala assim, um gás monatômico, um gás diatômico, não sei o quê. Né? É importante a gente saber isso aí. Beleza? Tá. Última coisa que eu vou falar. Eita, última coisinha aqui que eu vou falar. Calor específico molar, né? Esse calor específico, eu falei errado, tá? Esse calor específico aqui é molar, tá? Calor específico molar a volume constante. Calor específico molar. Falei errado. Tá? Beleza. Vamos introduzir esse conceito aí, que a aula tá meio longa já, mas vamos introduzir. Que é bem importante. Calor específico molar. Pode aparecer também como capacidade térmica molar. É a mesma coisa. Assim, na prática, na teoria não é a mesma coisa. Na prática é. Tá? Tu pode encontrar com esses 2 nomes, eles estão falando da mesma coisa, da mesma incógnita, digamos assim. Beleza? Tá. Como é que a gente define isso aqui? Capacidade térmica molar, ou calor específico molar, tá? Eu vou colocar assim, ó. Capacidade de um gás absorver energia e armazená-la como energia interna. É assim que a gente define, tá? Por que é molar? Porque é um gás, né? Porra, tu não tá vendo uma molécula, tu tá vendo um gás. Então tu tem que pegar um mol desse gás, uma quantidade significativa, né? Beleza.
Então aqui a gente tem, só para introduzir melhor isso aqui, ó, CV. Eu já coloquei antes, mas eu vou colocar de novo, tá? Calor específico ou capacidade térmica ou capacidade térmica molar a volume constante. Por isso que é o V aqui, tá? Se fosse CP, seria a pressão constante. E a gente vai falar desse aí, tá? A gente vai falar desse cara aí também. Beleza. Deixa eu ver aqui o tempo falar importante. Tá, é isso, tá? É isso. Beleza. O que a gente tem então para os valores de CV? Para os valores de CV. Eu vou montar uma mini tabelinha aqui. Ó, em monoatômicos, em diatômicos e em poliatômicos. E aqui eu tenho CV. Segundo o teorema da equipartição, tá? Que a gente sabe que está meio errado, mas ele faz uma boa aproximação. Tá? Ele está errado, mas ele nos ajuda a ter uma ideia, mais ou menos, tá? O que a gente sabe? Em monoatômico, a gente sabe que o CV é o grau de liberdade vezes a constante. Né? Então aqui, ó, vamos voltar. Ó. Em um monatômico, 3 meios vezes R. No diatômico, 5 meios vezes R. E no poliatômico, 6 meios, ou 3, né, vezes R. Então vamos escrever na nossa tabelinha. Eu fiz bosta aqui? Não, tá certo. Tá. Ó, no monatômico, ele vale... Vou escrever até em azul aqui, ó. 3 meios vezes R. E no diatômico, 5 meios vezes R. No poliatômico, 6 meios vezes R. Fechou? É isso, cara. É isso. Basicamente é isso. O que a gente pode tirar disso? Para tu que já sabe calorimetria, né? Eu não dei aulas aqui ainda. E eu nem sei se eu vou dar, porque é fácil, sabe? É tranquilo. Então acho que talvez eu nem dê. Mas assim... Ó. Deixa eu pegar aqui. Aí. Ó. Analogamente... Lá na calorimetria, a gente tem o Q macete, certo? Que é aquela equaçãozinha, ó. Q igual a massa vezes o calor específico vezes temperatura. É isso que a gente tem, né? Vezes variação de temperatura. É isso que a gente tem, certo? Certo. Beleza. Analogamente. O que é analogamente? Que é uma analogia, olha só. A gente pode tirar dessa equação uma outra que relaciona energia interna com o calor específico a volume constante. Beleza. Como é que é essa equação? Cara, substitui só substitui. Tu tem o seguinte, ó. Energia interna é igual a massa seria o quê? Número de mols, número de moléculas na real, né? Número de mols, vai. Número de mols vezes calor específico molar ou capacidade térmica molar vezes temperatura. Tu quer variação? Varia os dois lados aqui, ó. Variação aqui, variação aqui. E aí a gente chega nessa equação muito importante que relaciona aí o calor específico a volume constante com a energia interna. Beleza? A gente tem isso. Fechou? Tá. Beleza. O que mais que eu posso falar disso? Importante, tá? Importante. Deixa eu tentar estabelecer uma lógica aqui para explicar. Deixa eu falar agora de CP e CV. CP e CV. Tá? Essa parte aqui, lembra que não cai nos menos concorridos, tá? Enem, URG, não nem pensa, nem chega perto disso aqui. Nunca caiu, nunca vai cair. Tá.
Uhum. Vamos pensar o seguinte. Ó, Cp é a pressão constante e Cv é a volume constante. Beleza? Tá, tranquilo. E agora, cara? Tu me mostrou lá antes que tu tinha contas, tu tem equações aí com o Cp. E eu só sei o Cv, cara. Eu só sei como descobrir o Cv, eu não sei o Cp. Como é que eu faço para descobrir o Cp? Tem uma relação, tá? Vamos primeiro estabelecer uma coisa aqui. Vamos estabelecer qual desses dois aqui que é maior. Tá? Vamos estabelecer qual desses dois aqui que é maior. Vamos lá. Ó. Primeiro, vamos pegar um sistema a pressão constante, tá? A P igual a CT. Constante, tá? E um sistema com pressão constante. Tu vai dar calor para esse negócio. Certo? Tu vai dar calor para esse negócio. Na real, deixa eu fazer a volume constante. Primeiro que é mais fácil. Volume constante. Eu tenho aqui o pote. Pegando aquele exemplo lá de novo do pote. Que tem ali um pistãozinho. Certo? Certo. Beleza. Tem o pistãozinho. Tá. E eu vou dar calor para esse negócio. Vou dar calor. Calor, 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 calor. Só que o volume não vai alterar, né? Ele vai ficar igual. Beleza? Beleza. O calor, 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 calor. Tá. O que a gente sabe do calor? Calor, massa, vezes C, vezes variação de temperatura. Beleza? Eu vou deixar isso aqui no meio. É igual a mc delta T. Beleza? Mas eu vou trocar isso aqui para essa fórmula, tá? Fica melhor. Então, a volume constante, a gente tem aqui a variação de energia interna. Variação de energia interna é igual a N vezes CV vezes ΔT. Beleza. E a pressão constante? Pressão constante. Pressão constante. Tá? Beleza. O volume vai alterar, certo? Certo. Beleza. E a pressão vai se manter constante. Então eu vou dar calor para esse negócio. Vou dar calor. E aí, lembra que a energia interna ela é diretamente relacionada à temperatura. Certo? Certo. Beleza? Então se eu forneço calor, eu forneço, digamos assim, eu forneço temperatura, eu aumento a temperatura desse negócio. Logo, a energia interna vai aumentar. Beleza? Beleza. Tranquilo. Isso vale para cá também. Certo? Beleza. E aqui? Aqui a gente tem U igual a N vezes Cp vezes o ΔT. Certíssimo. Certíssimo. Tranquilo. Só que o que tem aqui que não tem aqui? Trabalho, né, meu? Lembra que a volume constante, numa isocórica, não acontece trabalho? Esse pistão não vai se mexer? Aqui o pistão vai se mexer. Ele vai vir para cima. Ele vai vir para cima. Ele vai se mexer. Por causa do trabalho que o gás exerceu. Entendeu? Então, certa parte desse calor que eu forneci para o gás, ele usou para fazer trabalho. Tá? E esse calor que eu forneci aqui foi diretamente para energia interna. Então, assim, o que a gente tira daqui? Olha só. O que a gente tira daqui? A gente tira que, primeiro, vamos pegar as equações, né? Ó, energia interna é igual a calor menos trabalho, certo? Beleza. Na pressão constante, não, a volume constante, a energia interna é igual a calor, porque o trabalho é zero. A pressão constante, a gente tem isso mesmo. A gente tem essa relação aqui inteira. Então, assim, tu concorda que para eu ter uma variação igual de energia interna, para eu ter uma variação de energia interna igual, eu tenho que dar mais calor para pressão constante do que para volume constante? Porque certa parte desse calor aqui vai ser usada para trabalho? Como assim, meu? Não entendi muito bem. Tá, olha só. Eu quero que a variação de energia interna seja 1, tá?
1 vai ser a variação de energia interna. Beleza? Beleza. Tá bom. Tá bom, vai ser 1. E eu vou dar calor para os dois. Vou dar a mesma quantidade de calor. Não, mentira, né? Vou dar calor. Trabalho. Para o volume constante, o calor vai ser 1. Certo? Porque vai ser 1 mais 0. Vai ser 1. Só que para a pressão constante, vai ser 1 mais o trabalho. Então eu vou ter que dar mais calor para a pressão constante para ele ter uma mesma variação de energia interna. Entendeu agora? Beleza. E o que a gente tira dessa lógica inteira aí que tu tá falando, meu? Não tô entendendo porra nenhuma. Olha só. Cara, vamos supor que a gente tem essa fórmula aqui, né? Supor não, a gente tem essa fórmula. E vamos supor que a variação de energia interna dos dois seja igual. Beleza? A variação vai ser igual. Então eu tenho que NCV ΔT vai ser igual a NCP ΔT. Beleza? Tá, tranquilo. O número de moléculas vai ser igual? Vai ser igual, então eu vou cortar, foda-se. Beleza? Tá, tranquilo. A variação de temperatura vai ser igual? A gente não pode afirmar isso, né? A gente não pode afirmar isso. O que a gente pode afirmar certamente, é que o CP é maior que o CV. É maior que o CV. Por quê? Porque para mudar a temperatura, eu tenho que fornecer mais calor pro CP, né, para pressão constante, do que para CV, entendeu? Então a gente tira essa relação. A gente tira a relação que CP é maior que CV, tá? Isso aqui é muito importante, que o calor específico, a pressão constante é maior do que o calor específico, a volume constante. Beleza? É isso que a gente tem. E aí disso a gente chega na relação de Mayer, que é bem importante, tá? Relação de Mayer. Tá? Que através de um algebrismo aí, que envolve essa lógica aí, que o CP é maior que o CV, a gente chega na relação de Mayer, que é uma das coisas mais importantes do mundo, assim, que não é difícil, tá? Mas é bem importante. Que é o seguinte, que a constante geral dos gases é igual a CP menos CV. Essa que é a relação. É só isso, tá? Então assim, pensa para tu não te confundir no sinal. Sempre lembra que o CP é maior que o CV, tá? E a constante geral dos gases, a gente falou lá em cima, né, cara? Aqui, ó. Lá em cima, lá no comecinho, ó. Constante geral dos gases é esse valor aqui, ou esse valor aqui. Depende da unidade. É sempre um valor positivo. Então, como caralhos tu vai ter um valor positivo, tá? Se tu tá tirando um negócio que é menor de um negócio maior. Ou contrário. Como caralhos? É só tu lembrar, meu, que o CP é maior que o CV. Então, vai ser isso aqui, tá? Um valor maior menos o menor vai continuar aí sendo um valor positivo. Beleza? E justamente não existe calor específico negativo, né? Não existe isso. Porque é uma forma de mensurar isso. Entendeu? Então, como assim, cara? Não tô entendendo muito bem. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo. Ó, exemplo. Beleza. Digamos que ele diz, tá? Vamos supor que o exercício diz assim: em um gás monoatômico. Beleza, opa, gás monatômico. Beleza, o gás monatômico, segundo a equipartição energética. Tá, segundo a equipartição energética, ele tem quantos graus de liberdade? Ele tem 3 graus de liberdade, certo? Vamos voltar aqui para confirmar, ó, 3 graus de liberdade. Beleza, tá. E o que diz aí a nosso estudo? Ele diz que o CV é igual ao grau de liberdade vezes R, certo? Beleza. Então a gente sabe que o nosso CV vai ser 3 meios de R. E ele pergunta o CP. Qual que é a capacidade térmica molar específica à pressão constante? É isso que ele quer saber. Ele quer saber o CP. Então como é que a gente faz? Cara, joga na relação de Mayer, meu. É só isso, cara. Só isso. Então a gente tem assim, ó. R vai ser igual a CP menos 3 meios de R. Vamos dividir por R aqui. Não pode, filha da puta. Não seja assim. Calma. Te acalma, negão. Ó, vamos só passar pro outro lado somando.
né? Então a gente tem que CP é igual a 3 meios de R mais R. Beleza, como é que a gente faz essa conta? MMC, vamos lá. É 3R sobre 2 mais 2R sobre 2. Certo? Beleza. Então a gente achou o CP, meu. CP vai ser 5R sobre 2. Esse é o valor do CP que a gente vai usar nas contas se a gente precisar. Entendeu? Esse aqui é o valor do CP. Então assim, quando eu falei aqui, ó, disso aqui, expoente de Poisson, é isso aqui, cara. CP sobre CV. Entendeu? É o valor sobre o outro valor. É isso, tá? Esse é o gama. E aí quando ele tiver aqui, ó, elevado a gama, é elevado a essa porra aqui, entendeu? É por isso. É por isso. Entendeu? É isso, cara. É isso. Então, no mais, é isso, cara. Entendeu? Essa é a parte mais, eu acho que é a mais sugada, assim, de toda a termodinâmica que eu sei até agora. Entropia é um pouquinho complicado ainda, só que, por enquanto, essa é a parte mais sugada, assim. Se tu entendeu tudo que eu falei, tu tá muito bem na fita. Muito bem na fita. É porque é meio difícil de explicar isso mesmo, tá? Mas é basicamente isso. Fechou? Então aqui a gente já definiu CP, CV, já definimos aí a equipartição energética, já definimos a porra toda aí. E transformações, já vimos quase tudo, meu. Lei de equação de Clapeyron, lei. É isso, cara, é isso. Estamos se encaminhando aí pro fim da termodinâmica. Ainda tem um pouquinho de coisa para falar, não é nada complicado agora, tá? E depois tem a entropia, que ainda é termodinâmica, mas é um pouquinho mais difícil, tá? Então fechou? Valeu aí por ter visto, valeu, tamo junto e até a próxima, meu. Fui!